Este caso acontece no Iraque no ano de 2004. Kenneth John Bigley nasceu em Liverpool em abril de 1942. Ele cresceu em uma família da classe trabalhadora e, em meados da década de 1960, formou-se como engenheiro civil. Em 1967, ele se casou com sua primeira esposa. O casal teve alguns filhos e Kenneth conseguiu subir de cargo em seu trabalho, tornando-se diretor-gerente. Mas em meados da década de 1980, uma tragédia aconteceu. O filho de 17 anos dos Bigley, Paul, foi derrubado da bicicleta e entrou em coma. Kenneth foi forçado a tomar a decisão agonizante de desligar a máquina de suporte à vida. A morte devastou a família e o casamento de Kenneth desmoronou sob a pressão. Após isso, ele decidiu fazer uma pequena mudança em sua vida. Ele pediu ao irmão Paul ajuda para achar trabalho no Oriente Médio e, ao longo da década seguinte, ele viajou bastante por Kuwait, Dubai, Omã e outros estados do Golfo, assumindo contratos, construindo infraestrutura e aprimorando sua reputação como um engenheiro bastante confiável. No início dos anos 2000, Kenneth conheceu Sombat e se casou com ela, uma tailandesa 20 anos mais jovem, e ambos começaram a planejar a aposentadoria na Tailândia. Família e amigos descreviam Kenneth como calmo e resiliente, e com a segurança financeira ao alcance, ele aceitou mais um trabalho, desta vez no Iraque, um país que estava saindo de décadas de ditadura e guerra. A invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, em março de 2003, derrubou Saddam Hussein, mas também desencadeou o caos. Engenheiros, empreiteiros e trabalhadores humanitários eram frequentemente sequestrados, baleados ou alvos de bombas. Grupos terroristas usavam sequestros como tática barata e de baixo risco para frustrar os planos do Ocidente para o Iraque. Muitas empresas retiraram funcionários por segurança, mas outras, buscando concluir contratos e recuperar investimentos, permaneceram. As pessoas que permaneceram viviam atrás de muros de proteção e tinham que contratar seguranças particulares. Apesar das precauções, a ameaça continuava sempre presente. Veículos com ocidentais eram emboscados nas rodovias e insurgentes gravavam vídeos brutais de execuções para aumentar o medo. Em 14 de setembro de 2004, seguranças australianos foram capturados perto de Samara, com seus sequestradores ameaçando matá-los caso a Austrália não retirasse suas tropas. Na mesma semana, sequestraram 2 humanitárias italianas em Bagdá e decapitaram um motorista turco em vídeo. Isso causou pânico entre os poucos civis estrangeiros ainda vivendo no Iraque. Muitos jornalistas, prestadores de serviço e diplomatas deixaram o país, restando apenas aqueles cujo trabalho não podia ser abandonado. E apesar dos repetidos avisos, Kenneth permaneceu. Kenneth confiava em sua experiência e também confiava nas medidas de segurança designadas para protegê-lo. Kenneth morava na Vila Al-Mansur, dividindo a casa com 2 outros colegas americanos, chamados Eugene Armstrong e Jack Hensley. Ele acreditava, segundo seus amigos, que se permanecesse vigilante e evitasse viagens desnecessárias, poderia terminar seu contrato em segurança e se aposentar com muito dinheiro. Mas esse otimismo se mostraria tragicamente equivocado. Em setembro de 2004, ele estava a poucos dias de sua partida planejada. Em breve, ele estaria indo para casa. E foi então que aconteceu. Por volta do amanhecer do dia 16 de setembro de 2004, um grupo de cerca de 10 homens armados chegou à casa onde Kenneth morava em uma minivan. Testemunhas disseram que os atacantes escalaram o muro de concreto da propriedade e entraram no jardim da frente sem disparar. Logo conseguiram dominar os 3 homens e arrastaram Kenneth, Eugene e Jack para dentro dos veículos, desaparecendo nas ruas caóticas de Bagdá. Relatos iniciais do sequestro eram confusos. Testemunhas afirmaram que os agressores estavam mascarados e houve especulações sobre gangues buscando resgate. Mas logo ficou claro quem eram os verdadeiros culpados. Uma poderosa rede jihadista havia orquestrado o sequestro. E em poucos dias, os sequestradores começaram a divulgar vídeos mostrando Kenneth,
Eugene e Jack em macacões laranja. O vídeo mostrava os 3 homens vendados, ajoelhados e cercados por homens armados, mascarados. No vídeo, a organização terrorista exigiu que as forças da coalizão libertassem todas as mulheres iraquianas presas em prisões controladas pelo Ocidente. Os sequestradores então estabeleceram um prazo de 48 horas e avisaram que os reféns seriam executados se suas exigências fossem ignoradas. Durante os 2 dias seguintes, os 3 homens permaneceram vivos em algum lugar do Iraque, enquanto governos, jornalistas e familiares aguardavam para ver se os sequestradores realmente cumpririam sua ameaça. Quando o prazo expirou, o grupo cumpriu sua promessa e publicou um vídeo horrível de execução de 9 minutos no dia 20 de setembro. Nas imagens, Eugene Armstrong, vestido com um macacão laranja de prisioneiro, aparecia sentado no chão com 5 insurgentes vestidos de preto, em pé ao seu redor, com a bandeira deles pendurada ao fundo. Um dos militantes leu uma declaração condenando os Estados Unidos, e após o término da declaração, o clima na sala mudou imediatamente. Eugene parecia visivelmente angustiado durante toda a gravação, balançando-se levemente no chão, enquanto os homens armados ficavam ao seu redor, segurando fuzis de assalto. Um homem, então, deu um passo à frente e tirou uma faca do cinto. De acordo com aqueles que assistiram às imagens, o homem agarrou Eugene pela cabeça e o forçou para baixo, em direção ao chão, antes de cortar sua garganta. A câmera, então, se aproximou durante o assassinato em si, focando de perto no ato em uma tentativa deliberada de tornar a execução o mais chocante e íntima possível. O vídeo não foi feito simplesmente para documentar um assassinato. Ele foi criado como propaganda, feito para ser espalhado pela internet. E em poucas horas, as imagens já tinham se espalhado por vários sites. Depois que Eugênio foi morto em 20 de setembro, a crise dos reféns entrou em uma fase muito mais sombria. Menos de 24 horas depois, uma mensagem foi postada em um site. A mensagem dizia: "Em breve, vamos proporcionar outro massacre para vocês. Liberem as mulheres que estão detidas ou outro homem morrerá." Kenneth Bigley e Jack Hensley agora estavam totalmente cientes do que havia acontecido com Armstrong. No dia seguinte, em 21 de setembro, outra mensagem apareceu em um site comumente usado pelo grupo terrorista. A mensagem anunciava que o segundo refém, americano, havia sido executado, Jack Hensley. A mensagem prometia que imagens da execução seriam divulgadas em breve e alertava que Kenneth Bigley seria o próximo, caso as exigências continuassem sendo ignoradas. Inicialmente, houve confusão sobre a veracidade da reivindicação. Parentes de Jack aguardavam ansiosos por notícias, enquanto equipes de TV se reuniam diante da casa da família. A esposa de Jack já havia passado dias implorando publicamente por misericórdia ao grupo. Ela implorou, dizendo que seu marido era um homem bondoso e comum, que viajou ao Iraque só para sustentar a família. Em entrevistas, ela pediu aos sequestradores que reabrissem a comunicação e deixassem as negociações continuarem, dizendo que faria o necessário para trazê-lo de volta. Então várias horas se passaram e mais evidências do assassinato surgiram online. Em vários sites, o vídeo da execução foi postado. O assassinato seguiu quase exatamente o mesmo formato do assassinato de Armstrong, uma câmera apontada para ele enquanto um homem cortava sua garganta. O impacto psicológico do segundo assassinato foi enorme. Ao executar 2 reféns em dias consecutivos, o grupo mostrou que os prazos eram reais mesmo. Os vídeos se espalharam rapidamente nos fóruns e foram debatidos abertamente nos canais de notícias. Porém, as emissoras recusaram exibir as partes mais gráficas. E agora, Kenneth ainda estava vivo em algum lugar, em cativeiro, sozinho. Quem eram os sequestradores que postavam esses vídeos online? O grupo se chamava Tawhid al-Jihad e havia sido fundado por um militante jordaniano chamado Abu Zakawi, um agente carismático mais brutal, responsável por mais de 700 mortes no Iraque. O objetivo dele era cometer atos horríveis e fazer com que esses atos fossem comentados nos noticiários nacionais.
No dia 22 de setembro de 2004, um vídeo de baixa qualidade apareceu em um site. Nele estava Kenneth, vendado e vestindo um macacão laranja. No vídeo, Kenneth se dirigiu diretamente ao primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Ele disse: "Para o Sr. Blair, meu nome é Ken, de Liverpool. Acho que esta é possivelmente minha última chance. Eu não quero morrer. Eu não mereço isso. Por favor, libertem as prisioneiras mantidas em prisões iraquianas." O vídeo durou menos de 2 minutos e terminou com ele visivelmente traumatizado. Foi a primeira prova pública de que ele ainda estava vivo, mas também foi a última vez que sua família ouviu sua voz. O governo do Reino Unido confirmou o vídeo, mas afirmou que não havia prisioneiras que correspondessem à descrição feita pelos sequestradores. Os políticos disseram aos repórteres que havia pouca esperança de garantir a libertação segura de Kenneth e enfatizaram que não poderiam atender às exigências. Depois disso, dias se transformaram em semanas. A família Bigley iniciou uma campanha para libertar Kenneth. Seu irmão Paul fez uma coletiva em Liverpool e foi ao Oriente Médio para apelar aos líderes islâmicos. Estudiosos islâmicos na Grã-Bretanha divulgaram declarações pedindo aos sequestradores que tivessem misericórdia. E na Tailândia, Sombut Bigley, esposa de Kenneth, implorou pela libertação do marido. Nos bastidores, o governo do Reino Unido trocou mensagens com os sequestradores através de um intermediário no Iraque. Mesmo assim, os militantes se recusaram a retirar suas exigências. O governo afirmou que os sequestradores estavam plenamente cientes de que não havia prisioneiras sob custódia no Iraque. O governo do Reino Unido também considerou uma operação de resgate, mas nunca conseguiu localizar a casa onde Kenneth estava sendo mantido. No dia 26 de setembro, outro vídeo foi divulgado. Dessa vez, Kenneth, ainda em cativeiro, fez outro apelo direcionado a Tony Blair. Ele disse: "Você é a única pessoa neste mundo de Deus que pode me ajudar. Por favor, liberte os prisioneiros." Mais tarde, um terceiro vídeo foi divulgado na internet. Nele, Kenneth está vestindo uma regata branca e não está vendado, mas está sentado dentro de uma gaiola. Ele voltou a pedir que o público britânico e países muçulmanos pressionassem seus líderes por sua libertação. A gaiola onde Kenneth estava era parte de um estúdio improvisado usado pelos insurgentes para gravar vídeos de reféns. Esses vídeos eram cuidadosamente coreografados e os reféns eram obrigados a ler roteiros. Esse vídeo foi amplamente compartilhado pela internet iraquiana. O impacto psicológico foi profundo. Eles usavam esses vídeos para provocar medo, reunir apoiadores e competir por atenção com grupos rivais. E esses vídeos funcionaram. A notícia dos vídeos se espalhou mundialmente. No início de outubro de 2004, Kenneth já havia passado mais de 3 semanas em cativeiro. Ele já tinha visto, ou pelo menos entendido, que os 2 homens sequestrados junto com ele, Eugene e Jack, estavam mortos. Os vídeos se espalharam pelo mundo. As negociações estagnaram. Mas então, no dia 7 de outubro, surgiram relatos de que algo havia dado errado dentro da rede de sequestradores. Parecia que Kenneth tinha conseguido escapar de alguma forma da casa onde estava sendo mantido. Exatamente como ele conseguiu escapar, nunca foi totalmente esclarecido. Alguns relatos sugeriram que um dos seus guardas o ajudou silenciosamente a fugir, possivelmente por simpatia ou medo do que poderia acontecer com ele em breve. Outras alegações sugeriram que os militantes simplesmente ficaram descuidados após semanas em que ele esteve em cativeiro. Mas, por um curto período, Kenneth parecia estar livre. Quando Kenneth escapou, ele fugiu em direção a uma área extremamente perigosa controlada por insurgentes ao sul de Bagdá, que as tropas da coalizão apelidaram de Triângulo da Morte. Dizem que ele passou um tempo se escondendo em campos e valas de irrigação, enquanto seus captores procuravam por ele na região. Uma versão dos acontecimentos afirma que um fazendeiro local acabou avistando um homem estrangeiro confuso andando pelo interior e avisou os insurgentes próximos. Outra versão diz que ele foi reconhecido em um posto de controle antes de fugir da região.
Outras reportagens indicaram que os sequestradores o rastrearam quase imediatamente após sua fuga e nunca o perderam de vista. Mas todas as versões da história terminam da mesma forma. O plano de fuga dele acabou falhando. Algum tempo depois, Kenneth foi recapturado e devolvido aos militantes que o mantinham em cativeiro. Após 22 dias em cativeiro, o tempo de Kenneth finalmente acabou. Um último vídeo do refém começou a circular na internet. Assim como as gravações anteriores envolvendo Jack e Eugene, ela seguiu o formato já conhecido. Kenneth foi mostrado ajoelhado no chão. Ao seu redor estavam 6 militantes armados, vestidos de preto, e atrás deles, a bandeira do grupo. Aqueles que descreveram a gravação depois disseram que Kenneth parecia fisicamente exausto após semanas em cativeiro. Ele parecia fraco, emocionalmente esgotado e visivelmente mais magro. Um dos militantes então começou a falar em árabe. Segundo traduções divulgadas depois, o homem afirmou que Kenneth estava sendo executado porque o governo britânico recusou as exigências do grupo. A declaração culpou diretamente Tony Blair e o papel da Grã-Bretanha no Iraque pelo que estava prestes a acontecer. O orador, então, deu um passo à frente e tirou uma faca do cinto, enquanto vários outros militantes se aproximaram de Kenneth. Kenneth foi então forçado ao chão e imobilizado enquanto a execução começava. Esse vídeo, como os anteriores, se espalhou rápido na internet. A princípio, autoridades britânicas e americanas hesitaram em confirmar publicamente os relatos. Nenhum corpo havia sido recuperado, e no caos do Iraque em 2004, as autoridades queriam uma prova definitiva antes de informar a família. Analistas assistiram às imagens e confirmaram que o homem no vídeo era realmente Kenneth. Em 8 de outubro de 2004, a família anunciou que havia recebido provas definitivas da execução de Kenneth. Imagens retiradas do vídeo foram mostradas em particular aos parentes de Kenneth. O primeiro-ministro Tony Blair emitiu um comunicado expressando repulsa pelo assassinato de um homem inocente. Muitas pessoas acenderam velas e deixaram flores ao lado da casa de Kenneth, e os jornais publicaram homenagens em seu nome. Apesar do vídeo horrível, o corpo de Kenneth não foi encontrado logo depois. Seria em 2006 que um homem da região afirmou que o corpo de Kenneth estava enterrado perto de Fallujah e que ele havia participado de um julgamento simulado encenado pelos sequestradores. As autoridades procuraram pelo corpo dele, mas não o encontraram. Kenneth não era um soldado, nem um político. Ele era apenas um engenheiro. A decisão dele de trabalhar no Iraque veio do desejo de sustentar a família e da esperança de que pudesse terminar seu trabalho e se aposentar na Tailândia. A história de Kenneth é trágica e até hoje seu corpo nunca foi encontrado.